Boa tarde, fraternidade da oração-ação. Fraternidade é uma ideia muito bonita, muito generosa, que transforma a prática, que propõe a prática da ajuda entre iguais. A ajuda entre iguais, fraternos, iguais. Caridade também é uma palavra generosa, mas a prática, porque a língua é viva, trouxe para a humanidade a ideia do maior dando ao menor, do vertical, da ação de cima para baixo. Quando a realidade, é claro, é a da horizontalidade. Amar o próximo como a si mesmo. É a proposta do alto para todos nós. Fraternidade da oração-ação, começando mais um encontro nesse horário privilegiado das 18 horas, conhecido na tradição cristã como a hora do Ângelus. Uma hora em que realmente correntes espirituais de grande envergadura se unem para emitir luz. Nós aqui, modestamente, nos integramos a esses enormes rios. Somos uma corredeirinha que deságua nesse grande rio. O que para nós é um grande orgulho, fazer parte dessa luz maior. Por isso, ficamos muito felizes com cada um de vocês que vem para esse nosso momento ao vivo, na nossa página do Facebook, às 18 horas, ou no canal do YouTube, que tem inclusive uma playlist chamada Oração-Ação, com todos os nossos encontros, para a qual nós convidamos vocês. Inscrevam-se no canal. É uma outra linha de trabalho que ajuda, fomenta, estimula a sua própria geração de luz, sem jamais pretender ter ou ser a visão final, a visão pura da luz divina. Muito pelo contrário. Somos todos alunos da mesma classe, sob o mesmo mestre. Muito bem, nosso roteiro atual de viagem é O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Estamos no capítulo 2 da quarta parte. Capítulo 2, que tem por título Punições e Prazeres Futuros. Vejam, se um dos grandes ganhos da espiritualidade, da visão espiritual, a expansão da nossa perspectiva, tudo que nós pudermos avançar, cada milímetro que conseguimos alcançar da realidade espiritual, nos será de grande proveito, e é nesse sentido que estamos fazendo esses estudos de hoje. Então, o
subitem tem por título Natureza das Punições e Prazeres Futuros. E estamos na questão 968, 968 e 969. Lembramos que o Livro dos Espíritos é uma grande e profunda entrevista, 1019 perguntas e respostas, formuladas por Allan Kardec, um cientista da França, com livros publicados, discípulo de Pestalozzi, um dos maiores educadores, e livros publicados no sentido da reforma educacional da França. E, por isso, com ampla autoridade ampla capacidade e autoridade para elaborar as mais importantes perguntas. A pergunta número 1 é: que é Deus? Para vocês terem uma ideia. Se você voltar lá atrás, ao início das perguntas, nós estamos desde a número 1, você vai ver a nossa reflexão, a reflexão que nos foi possível a respeito de tão importantes questões e de tão profundas respostas. Hoje estamos estudando a felicidade dos bons. Como é a vida dos bons espíritos? No que consiste a alegria e a felicidade da vida desses espíritos purificados? Ajuda demais ao fazer esse exercício de comparar a felicidade dos bons espíritos com a nossa, que estamos a caminho de nos tornarmos assim também, para que possamos apresentar, estabelecer para nós mesmos um rumo adequado, distanciado dessas felicidades terrenas, tão ilusórias, às quais nos agarramos tanto, expressas em palavras como poder, dinheiro, beleza, prazer, fama. É em torno dessas ideias que se compõe a felicidade terrena, e elas precisam ser sempre revistas, porque são a nossa programação, são a nossa bússola, são o nosso norte. E se queremos mudança em nossas vidas, precisamos mudar não apenas a aparência, a superfície, mas a própria programação mental que nos coloca nesse rumo. Vamos estudar então qual é a felicidade dos bons espíritos e, consequentemente, como é a felicidade dos homens? Então, questão 968, 968, Kardec pergunta assim: podemos entender que as necessidades materiais são dispensáveis para a felicidade dos bons espíritos. Então é claro que bom espírito, que espírito avançado, avança para a espiritualização e para o desapego da matéria, para a desmaterialização. Portanto, as necessidades espirituais são dispensáveis para a felicidade dos bons espíritos. Mas, continua Kardec, a satisfação dessas necessidades materiais não representa para o homem, para nós, uma fonte de prazeres? Respondem os espíritos: sim, é uma fonte de prazeres animais. O comer, o beber,
o sexo, o experimentar prazeres físicos, atrai o homem, condiciona, estrutura a mente humana no sentido da sua própria manutenção individual, comer e beber, e a conservação da espécie, a reprodução, por exemplo. Nada há de errado, é uma programação da vida, é uma programação natural. Na própria Bíblia é colocado que quando Deus nos criou, Ele nos impulsionou para o crescer e multiplicai-vos. O que situa exatamente grande parte de nossa tarefa na conservação individual e da espécie. Claro que não é o resumo, claro que a maneira como fazemos essa conservação, como vivemos, o sentimento com o qual nos mantemos, nos relacionamos, fazemos sexo, temos prazeres, determina o avanço, a estagnação ou até o retrocesso momentâneo que podemos carrear para nossas vidas. Então a resposta, se essas necessidades materiais que são dispensáveis para os bons espíritos são para nós uma fonte de prazeres, é sim, é uma fonte de prazeres animais. Porque estamos sim na primitividade da evolução espiritual. E continuam os espíritos a sua resposta. E quando ele não pode satisfazer essas necessidades materiais, isso se transforma numa verdadeira tortura. O que por si só ajuda-nos nessa reprogramação que nós falamos no início. Por quê? Porque se nos acostumamos, se afundamos, se nos condicionamos, se nos escravizamos a esses prazeres materiais, como será a nossa vida na eternidade? Como será a nossa vida após a morte? Aqueles que vivem para comer, vivem para beber, vivem para os prazeres, alguns deles ilusórios, alguns deles viciantes. Como fica a nossa existência após a morte? Já que não temos mais o corpo material, temos apenas o corpo espiritual, e as sensações próprias do comer, do beber, do sexo, da escravização aos sentidos, do império dos sentidos, é tão diferente. Como fica a mente, como fica a vida, como para o que se dirige a nossa existência? Já falamos em encontros anteriores, particularmente no encontro de ontem, que a ausência desses prazeres mais físicos, dessa energia mais física, faz daqueles mais materializados, mais viciados de nós, tornarem-se vampiros. Vem daí a lenda, a criação, o personagem dos vampiros, que são seres que se grudam às suas vítimas
sugando, no caso da literatura, o seu sangue, no caso da realidade espiritual, sugando os eflúvios, as energias, os prazeres materiais que nós usufruímos na Terra. Aumentando a nossa necessidade de consumo de bebidas, de drogas, aumentando o desequilíbrio das nossas práticas sexuais, a compulsão alimentar, a compulsão pelos sentidos todos. É porque, na verdade, nós bebemos dos copos, mas nós também somos os copos dos viciados espirituais. É essa triste condição daqueles que, desde aqui, se entregam para os prazeres sensoriais, vivem para os prazeres sensoriais, e essa é a triste condição daqueles que, tendo vivido assim, após a morte, mantêm-se viciados, mantêm-se dependentes, pelo menos em suas mentes, desses prazeres que os condicionavam, que os dirigiam quando encarnados. Pergunta 969. O que devemos entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores? Respondem os espíritos, trata-se de uma maneira de falar, uma simbologia, para dar uma ideia da compreensão que os espíritos puros têm das perfeições de Deus. Porque eles o veem e o compreendem. Como disse Jesus, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E aqui, confirmando Jesus, os bons espíritos respondem a Kardec, respondem a todos nós, que os espíritos puros veem a Deus e compreendem a Deus. E continuam. Entretanto, essa ideia não deve ser tomada ao pé da letra, como tantas outras. Tudo na natureza, dizem eles, desde o grão de areia, canta, ou melhor, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Tudo que existe vem de uma criação divina. Vós sois deuses. Há um princípio espiritual que evolui do átomo ao arcanjo, como foi revelado pelos espíritos. Esse princípio espiritual é a partícula de Deus deixada na criatura. Não é? Há uma evolução, há uma integração, há uma fraternidade em tudo que existe. Somos irmãos não apenas de todos os seres humanos, e de todos os seres animais, e de todos os seres vegetais, e de todos os seres minerais, mas somos irmãos de todas as coisas, de todos os átomos, de tudo que existe. Somos irmãos de tudo, somos membros da família universal, filhos de um mesmo Pai, irmãos de tudo por parte de Deus. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, ou melhor, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. E continuam. Porém, não acreditem que os espíritos bem-aventurados vivam em contemplação por toda a eternidade. Como
imaginou a mente nas teologias tradicionais, isso não existe. Isso seria, continuam os espíritos aqui, uma felicidade estúpida e monótona. Seria a felicidade do egoísta. Como poderia ser bom aquele que vivesse só para si? Os espíritos deixam absolutamente claro que a fonte de todos os males é o egoísmo. Como poderia o espírito puro, o espírito bem-aventurado, evoluído, ter uma felicidade egoísta? O egoísmo do paraíso, a inutilidade do paraíso, é fruto do egoísmo da mente que o criou. Bondade é o contrário disso. Bondade é exatamente pensar em tudo, amar o todo acima de todas as partes. Como proclamou Jesus no maior mandamento. E amar o outro, todos os outros, como amamos a nós mesmos. Então, não acreditem que os espíritos bem-aventurados vivam em contemplação por toda a eternidade. Isso seria uma felicidade estúpida e monótona. Seria a felicidade do egoísta, visto que a sua existência seria uma inutilidade sem fim. Só o fato de não possuírem mais as aflições da existência física, para eles já é uma grande alegria. Que essa compreensão banhe, fertilize nossas almas. E saibamos que o próprio sofrimento do desencarne vem dessa vida mais apegada, mais aprisionada na matéria. Quem vive para o corpo tem um desprendimento muito mais difícil, é óbvio. O desprendimento não começa na doença, não começa no acidente, não começa na morte. O desprendimento começa na vida. Quem tem uma vida mais desprendida tem uma passagem, uma morte muito mais facilitada. E tem uma vida espiritual com muito menores sofrimentos. Porque não vai precisar se escravizar, se vampirizar, como os espíritos mais apegados, como os espíritos viciados. Saibamos, então, reformular nossas prioridades, desapegar, nos desprender da matéria, viver uma vida voltada à bem-aventurança espiritual, à realização espiritual, através da fraternidade, através dos estudos, através das práticas espirituais de desprendimento, desde já. E nossa vida, desde já, será mais leve, mais amorosa, mais desprendida, assim como nossa morte e assim como nossa vida após a morte. Graças a Deus, que toda a humanidade possa ouvir, sentir, receber a mensagem do desapego, do desprendimento, da desmaterialização, da libertação frente ao egoísmo. Porque assim alcançaremos a felicidade possível já, a paz possível agora, a felicidade que está ao nosso alcance. Graças a Deus. Muito bom saudar agora os amigos que estão conosco nessa live. Se for possível, estou vendo aqui, que
que por algum motivo o Face não nos dá acesso aos amigos que estão conosco, que ficam todos saudados, todos estimulados a reprogramarem-se para a simplicidade, para o desapego, para a espiritualização de sua mente, do seu coração. Paz e bem para todos. Amanhã continuaremos nossos estudos tão importantes para esse momento das nossas vidas. Grande abraço e até a próxima.